Uma série de tiroteios em Viena, na capital da Áustria, matou uma pessoa e deixa diversos feridos. As investigações continuam por lá e sobre esse assunto a gente vai direto até Viena conversar com o Luiz Fernando Ramos, o Ico, nosso comentarista aqui da Band News FM. Você, ouvinte, costuma ouvir o Ico durante as transmissões de Fórmula 1. Ico, primeiro, qual que é a situação de momento por aí e como que você está? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz Teixeira. A situação aqui é de um pouco de confusão em relação a tudo que está acontecendo. A gente escuta muitos helicópteros cruzando a cidade, a gente escuta muitas sirenes de ambulância, sirenes de carros policiais e teve, como você relatou, vários tiros disparados na região central de Viena. Algumas testemunhas falam cerca de 50 tiros, uma vítima confirmada. A polícia de Viena também confirma que uma das pessoas que fizeram o ataque também foi morta, foi atingida, e que são várias pessoas que participaram desse ataque. O Ministério do Interior austríaco já fala de um ataque terrorista, então já há, por parte do governo, uma classificação de um ataque terrorista, mas, por enquanto, a situação é de que várias das pessoas que teriam participado desse ataque estão ainda pela cidade. A polícia está atrás dessas pessoas que participaram desse ataque, que as pessoas devem ficar em casa, devem evitar os lugares públicos. Então, é uma situação um tanto estranha numa cidade que normalmente é muito pacífica. Viena, na sua história, teve até... foi vítima até de ataques terroristas nos anos 70, nos anos 80, mas nessa fase mais recente é o primeiro tipo de ataque desse tipo, desse gênero, que acontece aqui em Viena, Luiz. Certo, Ico, e só para a gente confirmar, uma morte confirmada até o momento e há realmente a confirmação que a causa dessa morte foi realmente o atentado terrorista. Você disse que um atentado foi confirmado, né? Há outras coisas acontecendo por aí, além de tudo isso que a gente já citou no início do papo? A polícia cita 6 lugares diferentes em que houve troca de tiros. A princípio, houve uma troca de tiros iniciais numa rua no centro de Viena. Nessa rua fica uma sinagoga que estava fechada no momento em que houve os tiros, por volta das 8 horas locais, cerca de 4 horas do horário de Brasília. E por conta disso não se sabe se a sinagoga seria talvez um alvo do atentado, porque ela estava fechada. Mas nessa região também, onde houve esse primeiro tiroteio, haviam muitos bares. E, a princípio, o tiro foi dirigido às pessoas que estavam nos bares, e talvez a vítima, tudo que indica, pelo que vimos aí da imprensa e de vídeos que acabaram sendo divulgados nas redes sociais, a vítima estaria num desses bares. A segunda vítima, isso de acordo com o que a polícia divulgou, seria uma das pessoas que fizeram o ataque. Então, a informação mais recente aqui é que houve uma vítima do ataque e uma vítima feita pela polícia dentre as pessoas que participaram desse ataque. Ico, e só para a gente colocar o nosso ouvinte dentro da situação, qual que é a recomendação das autoridades locais e como que está a situação de Viena, como estava até antes desse ataque, com relação à parte do lockdown, com relação ao distanciamento social? Porque você citou no início que a região onde aconteceu essa morte tinha muitos bares, tinha uma sinagoga fechada, é verdade, mas existe uma questão de lockdown, de toque de recolher, dependendo do horário. E que horas são aí nesse momento em Viena? Aqui agora são um pouco depois das 11 horas da noite. A partir da meia-noite, agora, ou seja, em menos de uma hora, entra em vigor o lockdown, ou seja, o governo anunciou há 2 dias e daqui a menos de uma hora entra em vigor o lockdown. As pessoas têm uma espécie de toque de recolher entre 20 horas, 8 horas da noite e 6 horas da manhã. Então, a partir da meia-noite, as pessoas não poderiam ir à rua, mas por conta desse ataque, dessa situação aqui, é uma situação de exceção. A gente vê carros passando na rua, o transporte público está circulando no entorno, a gente vê vagões de metrô, a gente vê os ônibus passando, mas também muitos helicópteros, muita polícia. Então, ainda há uma busca às pessoas que participaram desse atentado. A polícia fala em vários participantes e participantes que estariam munidos de armas de metralhadoras, de armas automáticas,
Então, é uma situação um pouco de não muita clareza onde estariam essas pessoas e de que tipo de perigo ainda os habitantes da cidade estão passando. Por isso, a recomendação que vem da polícia e do Ministério do Interior é que todos fiquem em casa e que todos evitem os lugares públicos até que a situação fique um pouco mais clara, Luiz. Então, só para a gente encerrar e esclarecer o nosso ouvinte, a operação de busca ainda está em andamento. A orientação da polícia daí é que as pessoas permaneçam em casa. E você falou sobre o sistema público de transporte. Até pelo horário ele já não está funcionando, né, Ico? Não, aqui funciona até meia-noite. Então, o transporte público ainda está em funcionamento. Mas, obviamente, o que eu vi aqui foram vagões de metrô passando vazios. Está todo mundo um pouco, enfim, assustado e tentando entender o que está acontecendo, mas a recomendação clara para todo mundo e está todo mundo acompanhando o que a polícia recomenda na televisão, nas mídias sociais, e está todo mundo tentando evitar sair em lugares públicos agora até que a situação fique um pouco mais clara. Muito bem, a gente conversou aqui na Band News FM com o Luiz Fernando Ramos, o Ico, nosso companheiro aqui das transmissões da Fórmula 1 na Band News FM, que está em Viena, capital da Áustria, onde um pouco mais cedo uma série de tiroteios acabou deixando 2 mortos e alguns feridos lá em Viena. Ico, valeu a participação, até uma próxima e quem sabe com novas atualizações. Vamos lá, obrigado e até a próxima.